Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do módulo, se você for do INSS na prática, de CNIS. Vimos na aula passada sobre a retificação do CNIS, o acerto de vínculos e remunerações através do formulário RAC. Vimos lá na primeira aula que não tem apenas um tipo de segurado na Previdência Social, existe mais de um. Tem o segurado empregado, contribuinte individual, facultativo, segurado especial. Mas, nessa aula, vamos começar a ver o segurado empregado. Ele é um segurado obrigatório, ou seja, obrigatoriamente tem que ser pago a contribuição ao INSS, a obrigatoriedade da empresa, como a gente vai ver aqui. E é o que mais aparece no dia a dia do escritório, é o que mais aparece com perrengue no CNIS, com mais marcação lá no CNIS para a gente arrumar, para a gente sanar. Então, ele realmente é o que mais aparece no dia a dia do escritório. Existem alguns pressupostos para ser considerado empregado, que eu vou trazer aqui para vocês. Basicamente, são os mesmos pressupostos lá da Justiça do Trabalho, com uma diferencinha mínima, mas basicamente são os mesmos pressupostos. Daqui a pouco eu já vou abrir aqui a apostila para vocês. O que acontece muito é o seguinte: a pessoa trabalhou com a carteira assinada, só que não consta lá no CNIS. Por quê? Porque a empresa ela não verteu as contribuições lá para o INSS, não pagou as contribuições necessárias do empregado e não consta lá no CNIS. Ou muitas vezes consta, mas pulado, contribui um mês, não contribui o outro, enfim. Quem tem que recolher esta contribuição do segurado obrigatório empregado é a empresa. O recolhimento dela é presumido. A gente vai ver aqui ainda isso aqui nessa aula. Então, é o empregado que mais aparece. E quando tiver alguma divergência, aí tem a necessidade de se levar uma documentação lá para o INSS, quando não consta lá no CNIS. Mas lembrando vocês o seguinte, que o empregado ele tem que comprovar que ele trabalhou e não que foi pago a contribuição, certo? Então, a comprovação, quando tem algum problema com o CNIS, a gente vai ver os acertos de CNIS aqui, ainda nesse curso, tem que se comprovar que se trabalhou, e algumas vezes no valor que tinha de remuneração, mas não o pagamento ao INSS, porque isso é uma obrigação do empregador, ok? Então, quando tiver aí alguma divergência, consta na carteira, não consta no CNIS, ou algum outro tipo de divergência, tem que se comprovar que trabalhou e não que houve a contribuição. Mas, Bruna, tem que se comprovar o vínculo. Como que se comprova isso? Trouxe aqui para vocês alguma relação, alguns documentos, tá? O rol não é taxativo, mas a gente vai ver ainda aqui mais sobre isso, tá? Mas que documentos que a gente tem que apresentar lá no INSS para acertar esse tipo de vínculo? Carteira de trabalho, ficha de registro de funcionário, extrato analítico do fundo de garantia, declaração da empresa falando que trabalhou, tá? Declaração contemporânea, tá? Não adianta vir com uma declaração feita e emitida depois. Cartão, folha livre ponto, contrato individual de trabalho, acordo coletivo, o TRCT, comprovante de recebimento do fundo de garantia, recibos contemporâneos de pagamento, ou seja, são os documentos que estamos habituados, não sei se você faz trabalhista, né? Mas são os documentos que usamos para comprovar o vínculo de trabalho lá na Justiça do Trabalho. São os mesmos documentos. Os mesmos documentos, inclusive, que você usa para comprovar o vínculo do empregado urbano, são os mesmos documentos para se comprovar o vínculo do empregado rural. Então, são os mesmos documentos que a gente utiliza. E quais são os requisitos? Como eu disse para vocês, acontece demais de ter o vínculo, ter o registro na carteira, mas não ter ali no CNIS.
também pode acontecer da pessoa trabalhar sem registro em carteira. Acontece mais da conta, trabalhar sem o registro em carteira. E não é porque a pessoa, vejam só, não entrou com uma reclamação trabalhista que ela não possa pedir o reconhecimento desse vínculo lá no INSS. Então, uma dica importante para vocês, mesmo que esteja prescrito o tempo, prazo lá na Justiça do Trabalho, é possível se reconhecer o vínculo de uma pessoa que trabalhou sem o registro em carteira lá no INSS, porque lá não tem o prazo prescricional, tá? Então, quais as documentações? Essas que eu acabei de citar para vocês, tá tudo na apostila, não se preocupem. Vocês têm que fazer a prova lá no INSS, independentemente se teve uma reclamação trabalhista ou não, é possível, desde que se tenha prova de que realmente houve um trabalho, de que realmente a pessoa trabalhou, houve um vínculo, ok? E onde estão esses requisitos? Vou pegar aqui a apostila para vocês. Então, o empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, de caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Então, são os mesmos requisitos, inclusive eu trouxe aqui para vocês, que é o artigo 3º lá da CLT, tá? Tem que ser pessoa física, e aí, um ponto e vírgula, né, que eu me lembro que muitas empresas hoje usam o MEI para burlar, né, para burlar aí o sistema, faz a pessoa abrir o MEI, né, para não reconhecer o vínculo empregatício, mas aí uma questão lá da Justiça do Trabalho. O que vocês têm que ver aqui é que a pessoa, como MEI, ela acaba recolhendo menos, né? Porque o MEI ele recolhe sobre o salário mínimo. A aposentadoria do MEI vai ser de um salário mínimo. E muitas vezes a pessoa ganha muito mais, certo? E a empresa faz ali com que ela abra um MEI. Mas a obrigatoriedade, então, é que você seja pessoa física. Pessoalidade, né? É a forma como o contrato é executado. Então tem que ter pessoalidade, tem que ser executado pela pessoa e não por terceiros. Continuidade, né? Tem que ter aí uma habitualidade. Como vocês estão vendo, são os mesmos requisitos da Justiça do Trabalho. Tem que ter subordinação e tem que ter onerosidade. Então, basicamente, os mesmos requisitos lá da Justiça do Trabalho. Lembrando vocês novamente que no INSS, mesmo que essa pessoa não tenha o registro em carteira, não tem o prazo prescricional lá da Justiça do Trabalho, então vocês podem comprovar esse vínculo a qualquer momento lá no INSS. Então isso é importantíssimo vocês saberem, certo? Está na Lei 8.213, no artigo 11, o seguinte, que o servidor público ocupante em cargo de comissão, vejam só, ele é considerado lá para o INSS como segurado obrigatório, segurado empregado. Então, o vereador, os ocupantes de cargos eletivos já são desde 2004, né? Desde 2004, vereadores e prefeitos já são considerados empregados e o município tem a obrigatoriedade do recolhimento para eles aí do INSS. Agora, os comissionados também, eles fazem para o INSS a vez de segurado obrigatório como empregado. Então, uma pessoa que tem cargo em comissão numa prefeitura, ela é considerada também como segurado empregado lá junto ao INSS. Inclusive, tem o anexo 4 e o anexo 5 que devem ser preenchidos lá pela prefeitura, quando for o caso desses empregados, né, que na verdade são contratados da prefeitura e não empregados, são os contratados, muitas vezes não tem vínculo perante a Justiça do Trabalho, tá? Mas pro INSS ele é considerado empregado. Então,
vocês têm que preencher o anexo 4, o anexo 5, a prefeitura, levar para a prefeitura preencher, a prefeitura preenche, porque lá consta as remunerações. Lembrando vocês que o recolhimento do segurado empregado, ele é presumido, ou seja, quem tem que recolher é a empresa, é o empregador. Se a gente quiser recolher, não podemos, tá? Não podemos. Olha, a empresa deixou aqui de recolher alguns meses, recolheu alguns, deixou de recolher. Não podemos recolher, tá? O que podemos é comprovar o vínculo de que realmente a pessoa trabalhou e o INSS ele é obrigado a considerar. Porque o recolhimento é presumido. Então, quem tem que recolher, quem tem que pagar o INSS é a empresa, o funcionário não pode pagar. É diferente, gente, deixa eu fazer um ponto e vírgula aqui, do que a complementação de quando a empresa não recolhe o mês inteiro, porque a pessoa não trabalhou o mês inteiro. Vou dar um exemplo para você. A empresa tem que recolher proporcional ao que o funcionário trabalhou. Suponhamos que a pessoa ganhe R$ 1.400 por mês, tá? Aí um pouquinho mais do salário mínimo, só que ela trabalhou apenas 15 dias. A empresa recolhe sobre R$ 700, certo? Então, vai dar que está abaixo do salário mínimo lá no CNIS. Vai aparecer que está recolhido menor. E isso não entra nem como carência, nem como tempo de contribuição. Neste caso, aí sim, quem faz a complementação, nesse caso, é o empregado, ok? Mas são coisas diferentes, ok? Então, só neste caso aí que o empregado complementa. Não pode, durante um vínculo, vai processar, o empregador deixou de recolher, o empregado não é ele que paga este INSS, não é ele que paga a autarquia, e sim a empresa. Então, mas tem que comprovar que houve vínculo, tá? Tem que comprovar que efetivamente trabalhou-se na empresa. Uma questão importante que eu trago aqui para vocês é o seguinte: o recolhimento, ele é presumido. Está lá na Lei 8.213, artigo 30. A responsabilidade por esse recolhimento do segurado é do empregador, ou seja, ele é presumido. Mas, se a empresa não recolheu nada, tá? Em nenhum local, nenhum momento apresentou o valor da remuneração daquele empregado, tá? Não teve no CNIS nenhum indicador do valor da remuneração, vai cair como um salário mínimo. Então, quando não tem recolhimento lá no CNIS, quando não tiver nenhum recolhimento, é considerado como um salário mínimo. Então, tá lá na IN 122, artigo 223. Então, nessas condições, nesses casos, é importante apresentar-se o comprovante do valor da remuneração. Veja só, não é apresentar o valor do recolhimento, não é apresentar a guia paga, não é apresentar que pagou, e sim o valor do salário da pessoa, certo? Através de recibos contemporâneos, oleriques contra cheques contemporâneos, certo? Aí vocês têm que se atentar ao seguinte: o que é importante? Hoje, o PBC, período básico de cálculo, que é onde se calcula o valor do benefício, ele é considerado a partir de 94 para frente. Então, se vocês têm aí um CNIS, tá? Que está com problema, que está com algum problema que a empresa não pagou o INSS e também não tem nenhum indício de remuneração lá, vocês têm que comprovar a remuneração de 94 para frente. Por quê? Vai ser assim diretamente afetado o período básico de cálculo desse nosso cliente. Então é importante, nesses casos, apresentar o comprovante da remuneração, recibos e contra-cheques. Funciona da seguinte maneira: às vezes tem um período muito grande com indicador lá no CNIS, que a gente vai ver, aqui nas próximas aulas vamos ver, tá? E vocês corrigem, apresentam a documentação, mas na hora
de se acertar, lá o servidor, ele teria que acertar vínculo por vínculo, mês por mês, o valor da remuneração. E muitas vezes a gente apresenta a documentação comprobatória, ou a carteira de trabalho, registro, folha de registro, e o servidor do INSS, ele simplesmente tira a marcação do CNIS e concede o benefício. E não insere um a um ali no sistema o valor da remuneração. Então, nesse caso, terá que entrar posteriormente com uma revisional. Gente, mais da metade dos benefícios que são concedidos, eles vêm com o valor da aposentadoria, com o valor do benefício errado. Então, por isso, é importante a gente conferir item a item do CNIS. Realmente, remuneração por remuneração, verificar o que consta no CNIS é realmente o valor que o nosso cliente recebia. Então, quando o cliente chega lá no nosso escritório com aquele monte de contra-cheque, né, é importante para a gente conferir, principalmente em casos como esses. Então, se não comprovar o valor realmente ali do salário, vai ser um salário mínimo. Muitas vezes isso faz bastante diferença. Lembrando vocês que o PBC, período básico de cálculo, os valores que entram lá no CNIS para se calcular qualquer tipo de benefício previdenciário, ele é de julho de 94 para frente. Então se preocupem com remunerações a partir de julho de 94 para frente. Se for o caso de ter sido concedida e vocês verificarem que não foi incluso essa remuneração, mesmo que vocês apresentaram documentos, entrar com uma revisional. Então, lembrando vocês que o recolhimento é presumido para todo segurado empregado, seja ele urbano, rural, incluindo aqui a trabalhadora doméstica e também o trabalhador avulso. Eu espero vocês na próxima aula para continuarmos aqui falando de CNIS e tipos de segurados. Vamos ver todas as marcações de CNIS que apresentar e como corrigir, né? Uma a uma. Agora estamos vendo do segurado empregado, então eu vou trazer para vocês os indicadores do segurado empregado aqui na próxima aula. Espero você!